Thank you, Jesus. Começamos juntos. Começamos juntos e eu acho que melhor terminarmos juntos. Haja sistema de Deus a todos. Mais uma vez voltei aqui. Por causa do espírito da conexão. Espírito da conexão. Por causa do espírito da conexão. Eu senti no meu espírito que a maioria dos irmãos já estavam conectados. E não só estavam conectados fisicamente, mas também já estavam conectados espiritualmente. Então, o que Deus começou tem que terminar da maneira como Deus quer. Yes. Então, voltei por causa dos que estão conectados no espírito, não só telefonicamente. Os que estão conectados no espírito, os que sentiam a presença de Deus se movendo quando assistiam o vídeo da saída, que saíamos de Laulane, indo à direção ao Maquemel, onde estamos agora. Então, creio que no domingo vamos concluir, ainda tem muita coisa ali. Ainda tem muita coisa. Ainda tem muita coisa que vocês vão acompanhar. Por que que tem que se acompanhar alguns testemunhos? Alguns testemunhos não são testemunhos. É uma profecia para alguém. Então, o que é que faz o espírito o poder de testemunho? O poder de testemunho tira pessoas de uma certa limitação na fé. O poder do testemunho tira algumas pessoas de uma dúvida e do medo. Leva alguém a ter noção e a certeza de que é verdade, Deus faz. De todas as vezes nós ouvimos o testemunho verdadeiro, o Espírito que operou, o Espírito que realizou aquele testemunho começa a operar na pessoa que ouve o testemunho. Muitas das pessoas que nós hoje vimos, enquanto que no passado eram sofredores e eram pessoas problemáticas, eram pessoas que não tinham a saúde, que viviam toda hora em dificuldades. O que tirou a pessoa daquele problema, ouviu alguém que testificava, falava do que Deus está fazendo. E o grande testemunho é quando as coisas são notórias, são coisas visíveis, aonde não precisa alguém falar muito, os olhos conseguem notar o que está acontecendo. Então, o vídeo que estava a rolar aí na nossa página, quando o culto cortou, ainda ia para frente aquele vídeo. Aquilo é a manifestação notória, a manifestação visível, a manifestação clara de que Deus é o mesmo Deus que faz. Quando observamos um ministério, um povo que saiu da povo, saiu da miséria, saiu das dificuldades, saiu da limitação, cultuávamos numa garagem de uns 2,5 metros por 3 ou 4 metros, para uma quinta maior, para certo lugar onde não temos limite do espaço. Daí que nós conseguimos observar como é que Deus é capaz, como é que Deus pode socorrer, como é que Deus pode livrar pessoas. Logo vonamuno, asukela hansi, listen to me, logo vonamuno asukela hansi, logo mlanguta angana ma recursos, logo mlanguta angana vangano labangantimale, logo mlanguta angana vangano ma costas quentes, but passos que marcam são passos que dão certo. Passos que marcam são passos que resultam a mudança das pessoas. Passos que marcam a uma confirmação da presença do Senhor. Esse testemunho é para mostrar os que estão seguindo, assistindo. Aquela pessoa está marchando. Se as pessoas continuarem a seguir e assistir e a se convencer do que Deus está fazendo naquela pessoa,
sem retardar, o mesmo espírito que opera naquela pessoa passa para os que estão acompanhando e aceitando, recebendo de coração o que Deus está fazendo. É por causa disso que de todas as vezes que Deus quis operar coisas maiores, Ele primeiro cria testemunho numa pessoa. Deus cria testemunho. Oh, cabayalabasupre. Eu não poderia vir ter convosco. Listen to me, quero vos falar a verdade verdadeira. Eu não poderia vir ter convosco, vos pregando no tempo de calor, no tempo de frio, no tempo de fome, no tempo de feiticeiros, no tempo de guerra, se eu não tivesse coisas notórias que eu vi e vejo ao vivo com Deus. Eu não teria coragem, não há coragem nenhuma que as pessoas podem ter para falar para os outros no tempo difícil e não desistir. O que motiva essa pessoa não é já o ambiente que está se passando naquele momento. É o que a pessoa sabe, as experiências pessoais com Deus. Daí que o que você estava a assistir, o que os irmãos estavam a assistir, são experiências palpáveis. São experiências reais. São experiências vivos ou vivas. São experiências incontestáveis. Que mesmo um cego que pode tentar desmentir que, olha, aquilo ali. E o que acontece que vai te fazer você acreditar que é Deus é que não se salta. Nós não saltamos. Se vocês observam bom ministério Atos dos Apóstolos, nós não saltamos. Nós andamos passo a passo. Passo, não saltamos por quê? Porque nós não queremos fazer coisas da nossa força. O desejo do homem é tentar correr para mostrar que nós também já estamos num melhor. Mas a vontade de Deus é de nos amadurecer quando marcamos passo a passo. Daí que a resistência interna do homem é necessária. Quando o homem é invadido pelo desejo carnal. Desejo de querer aparentar ou aparecer também num ambiente muito gostoso, num ambiente muito admirável, numa igreja bem construída. O desejo, esse tipo de desejo, tem a ver com a vanglória do homem, não tem a ver com o plano de Deus. Mas quando se cresce em passo a passo, existe o plano de Deus em cada passo que se marca. Quando se cresce em passo a passo, quando se dá uma vitória em cada passo, com ilha de Jeová, aonde se acabando, cada ano, cada passo que se marca, com lava o vaca, aos que se amadurecem, aos que têm aprovado uma nova vida real com Deus. E o que atrai pessoas para que estejam num culto como o nosso, não é o ambiente agradável que tem a ver com o materialismo. It's the presence of God. É a presença de Deus que se faz sentir no meio de um ambiente que aparenta ser algo de miséria. Se alguém chega no nosso ministério, não vai apanhar a terra cimentada, vai apanhar a areia. Agora que colocamos a areia vermelha, é difícil sentar naquela areia, é difícil dançar. Se alguém chega ali contra a ventania, vai apanhar a poeira. Mas dia seguinte a pessoa volta. E se tu observa as pessoas que vêm nos cultos, alguns vêm de Bobola, alguns vêm de Catembe, alguns vêm de Lamahacha, alguns vêm de África Sul. Alguns vêm de onde? O que motiva a pessoa quando vê essa pessoa no primeiro dia, o que lhe faz sempre voltar, mesmo com condições que nós não temos, não é o nosso aparecer, não é o ambiente físico. É o espírito que está pairando dentro do ministério. Esse é o segredo. E o tal espírito é o que realiza as operações de vitórias, de milagres, de curas, de casamentos, de libertação. Esse espírito conecta-se com o servo de Deus. Para quê? Para que continue operando através da liderança dele. Sabe quando estamos liderando as pessoas? Não é porque a liderança é fácil. Não há a liderança fácil. Por isso que hoje em dia encontramos pessoas nos tribunais, encontramos pessoas nos julgamentos, porque a liderança não é fácil se Deus não for obedecido. Não é fácil a liderança se Deus não for obedecida. Então, daí que quando nós lideramos o povo na direção de Deus, somos arriscados, somos tentados, somos rodeados por todo tipo de gente.
Alguns vêm porque querem Deus. Alguns vêm porque não querem Deus, querem pessoa. Alguns vêm porque ouviu falar daquele homem e querem ter prova por perto. Alguns vêm porque ouviu falar do ministério. Mas quando chega no ministério, o que ele recebe não é o ministério, é alguém. Oh my God. O ministério não sou eu, não é você. Nós não somos o ministério. O ministério é um trabalho. É aquele trabalho que se faz. É um tal ministério. Então, quando a pessoa vem no culto, eu vou ao ministério dos apóstolos. Eu vou naquele trabalho. Eu vou naquele... Só que a pessoa não sabe. Quando chega lá, pensa que o ministério são pessoas. Então, quando alguém entende bem o nosso ministério que Deus nos deu, vai se aperceber que dentro do nosso ministério existe um espírito que opera. Coragem, integridade, sinceridade, responsabilidade, trabalho. Porque aonde há trabalho, há frutos. Aonde há sinceridade, haverá a manifestação da falta da sinceridade. Os que não são sinceros são notórios aonde há sinceridade. Aonde há trabalho, os que não gostam de trabalhar são notórios facilmente. Aonde há responsabilidade, os irresponsáveis são notórios facilmente. Aonde há santidade, os contaminados impuros, os impuros, são notórios facilmente. Então, o espírito que paira no ministério, que vocês estão a assistir um vídeo que eu coloquei, e no domingo vou continuar com aquele vídeo, há muita coisa ali. O espírito que faz com que este ministério, desde 2006, lutasse batalhas pesadas, sem vender a unção, sem vender o ministério profético, sem vender o chamado que Deus me deu, sem vender nas amizades, nos ricos, nos que são precipitados. É por causa disso que Deus me disse que de 2006 para 2021 foi a primeira fase. A segunda fase é de 2021 para frente. A segunda fase é de 2021 para frente. É daqui onde a graça tem que ser maior. E eu quero encorajar quem estava acompanhando o culto. Não sei se os outros acabam de se conectar agora. No primeiro culto que estávamos a acompanhar hoje, houve uma corte da rede. O culto, o vídeo revelava a saída de onde cultuávamos num lugar tão pequeno para um lugar melhor. Mas a mensagem é: Deus é capaz, Deus. Não os estudos do homem, não a ciência. I'm talking about God. Deus é capaz. Deus é capaz de fazer uma pessoa que chorava ser socorrida de uma maneira extraordinária. Deus é capaz. Deus é capaz de trazer à existência do que humanamente não se pode trazer à existência. Deus é capaz. É capaz de visitar uma pessoa no sonho. Sonhar a pegar um bebê e acordar no dia seguinte com seu marido e engravidar. Deus é capaz. Deus é capaz de pegar alguém que não estudou, não tem um currículo, não sabe quem vai lhe empregar, abrir uma porta que até os que estudaram nunca viram aquele milagre. Deus é capaz. Deus é capaz de pegar um doentio que não sabia quem iria lhe socorrer, porque as medicinas passaram por ele. Os curandeiros passaram por ele. Os doutores passaram por ele. E Deus operar de uma forma milagrosa para trazer a saúde desta pessoa. Deus é capaz. Aquilo que vocês estão a assistir é uma mensagem de que Deus é capaz. O testemunho tem poder. Por isso que eu escrevi aí no tema, o poder do testemunho. É capaz Deus. É por causa disso Jesus, quando encontrou o Bartolomeu, que era cego, e o Bartolomeu foi curado, os incrédulos que não acreditavam em Deus, em Cristo Jesus, começaram a acreditar que, na verdade, esse homem aqui é um filho de Deus. O testemunho que fala com obras, não fala com palavras só, fala com obras. É o Espírito de Deus que quer falar com as pessoas em prática. Ouviram?
Se vocês param e observam o ministério Atos dos Apóstolos, estou falando do ministério Atos dos Apóstolos, não é o único ministério. Estou falando disso porque eu sou servo de Deus do ministério Atos dos Apóstolos. E eu estava apresentando um vídeo do ministério Atos. Estou falando do ministério Atos dos Apóstolos. Não vou falar do testemunho das outras coisas que não sei, dos outros ministérios. Estou falando do ministério Atos dos Apóstolos que eu vos apresentava de onde viemos. Ouviste? Sabendo que não é o único ministério esse de Deus. Mas eu estou falando como quem tem provas, you see? Quem tem provas daquilo que temos vivido 24 sobre 24 neste ministério. E de pessoas nós recebemos aqui com problemas sérios, com ferida nos pés, com ferida nos ossos, com pescoços queimados, alguns com barriga. Uma mamã que vive aqui, uma queimada aqui. Veio no ministério com uma gravidez de 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. E foi bombada água no hospital e olhava para dentro e não via uma criança. Pensava que era uma pedra que estava dentro da barriga. E veio aqui no culto. Deus, através de nós, tocou aquela senhora. Aquela senhora recebeu a cura. Foi dar parto. O parto foi tão parto que espantou médicos. Quando ela deu parto, chamaram-se entre eles para ver que não era pedra, era uma pessoa. Isso é possível. Deus, quando faz o testemunho acontecer, quando faz o milagre, não é só para que essa pessoa que recebeu o milagre seja feliz. É para que os outros que vão acompanhar o que aconteceu sejam alcançados pelo mesmo poder que operou naquela pessoa que já está vivendo coisas visíveis. Ouviram? Há muitos irmãos, há muitas irmãs que vieram nesse ministério sem filhos, que não concebiam por causa de variedade de situações. Para Deus, Deus não olha a origem do problema. Listen to me, my people. Loko sikwembu silakutira mutongweni bya munhu. A swi languti lomu timhaka ti takako. Swi languta leswi swona swi swi kotaka ku swi endla evuton'wini, endleleni, emutini, ka rirhandzu, ka muzimba, ka tidyondzo, ka mintirho ya munhu. Swikwembu swi fambe hi leswi munhu a nga swi kumisa xiswona leswi n'wi hluphaka. Deus não anda segundo aquilo que o homem adquiriu, onde adquiriu, sendo curandeiro, sendo amantismo. Alguns têm doença porque apanhou lá na prostituição. E agora não sabe como sair dessa doença. Deus, quando quer te socorrer, não vai te julgar muito por causa do que você fez. Ele vai se compadecer de você e vai operar através de alguém para você receber o que você nunca tinha recebido. Daí para frente, a decisão será sua de continuar com Deus ou deixar Deus e voltar a sofrer de novo as consequências. Mas estou dizendo que o testemunho é poderoso. Quer dizer, há poder no testemunho. Há poder no... Vocês, quando veem o ministério dos apóstolos, alguns de vocês têm um problema da surdez. Agora vou para o poder da surdez, que é o fruto, é o poder da negligência. A surdez. Cuidado com a surdez, porque a surdez é o poder da negligência. Negligenciar uma coisa que é um testemunho para transmitir o mesmo poder para você. Você negligenciar o que deverias considerar, que está falando aos seus olhos. Você está assistindo coisas acontecendo. Oh my God. Você está assistindo coisas acontecendo ao seu arredor no ministério, na minha vida, e você nunca toma isso em consideração por causa do poder da surdez. O que é isto? O que é poder da surdez? Existe uma voz que soa. Existe uma voz que fala. Quando vimos algo, quando ouvimos algo e quando vivemos algo. Ouviram? Existe uma voz que fala. Não fala aqui, não fala no ouvido, fala na consciência ou no sentimento. Então, quando a pessoa tem o poder da surdez, tem o espírito da surdez, aquilo que acontece aos seus olhos, que é Deus a fazer, aquilo que acontece ao seu redor, que é Deus a realizar, desconsidera aquilo. Aquilo é como se fosse uma coisa que Deus faz em todo lugar. Mas a pessoa nunca viu aquilo acontecer em todo lugar. Isso quer dizer que a pessoa tem um problema da surdez. Porque quando a pessoa vê algo que Deus está fazendo, vê uma mulher doente a ser curada pelo poder de Deus.
Aqui no ministério oramos por vários homens que estavam a enlouquecer. Alguns de vocês são testemunhos disso. Estavam a enlouquecer, enlouquecimento. Que na nossa idade, no nosso nível social, ninguém nos conhece como homens usados por Deus para a operação de milagre. Mas vocês têm estado por perto a observar coisas acontecendo. Mas quando alguém tem o espírito da surdez, é atacado pela surdez, aquilo que a pessoa consegue contemplar com seus olhos, acho que quimbi, acho ninguém, acho que humirito, acho que bula, não acontece isso. Isso quer dizer que a pessoa tem um problema da surdez. Há um espírito da surdez, há um poder da negligência que vai matando a audição espiritual, vai matando a voz que fala através do testemunho. A voz que fala através do testemunho é a voz que te transmite o desejo quando você vê coisas grandes acontecer com alguém. É a voz que te transmite a confiança. Quando você vê uma mulher que não concebia, o homem de Deus a orar por ela e conceber. Não importa se o homem de Deus orou contigo da maneira como orou com outra pessoa. O que aconteceu é um testemunho para te mostrar que, olha, o Espírito está no homem de Deus, opera. Então, daí para frente, eu sei que Deus vai operar na minha vida da maneira como Ele quer, através do homem de Deus. Sim? O poder do testemunho faz isso. Mas quando há surdez, nós quando vimos alguém a ser levantado por Deus, a ser curado por Deus, a ser abençoado. Quantas pessoas vieram nesse ministério aqui e não trabalhavam? Alguns nunca deram testemunho, não trabalhavam, não tinham casa, andavam de roupa amarrotada, roupa rasgada, viviam em casinhas pequeninas. Deus lhes abençoou, em poucos dias começou a comprar terreno, comprou uma viatura e construiu. E a pessoa apareceu e disse: Senhor, Deus, obrigado porque me abençoaste nesse ministério. Alguns de vocês ouviram testemunhos, mas algumas pessoas mesmo ouvindo e vendo, têm o espírito da surdez, a sua belas. Se você observa o nosso ministério, não tem padrinho, não está aliado com o governo para receber patrocínios, não tem ninguém que é poderoso, que é bilionário, que nos manda dinheiro para construirmos. Mas pela mão de Deus, pela graça, estamos passo a gatinhar até a consumação da visão. Isso é um testemunho vivo. E esse testemunho vivo, se for ignorado, a pessoa que ignorar isso terá problemas sérios de 2021 para frente. Escreva o que estou falando. A pessoa que ignorar o testemunho da operação de Deus, que Deus está operando ao seu redor, assim, em coisas palpáveis, em coisas notórias, tu corres o risco da voz de Deus se silenciar de uma vez por todas. Corres o risco. Estou te falando da profecia. Escrevam. Eu estou te falando de profecias de várias formas. Vocês não compreendem. Só compreendem quando as coisas acontecem. Pessoas que ignoram, ouviram, o poder do testemunho. Quando vem coisas de Deus fazendo e ouvem coisas que Deus está fazendo aonde Deus lhes colocou, aonde você vive, aonde na igreja, aonde é sustentado. Os zela, eu vejo essas pessoas a correr o risco do silêncio da voz de Deus a não lhes comunicar mais nada. E quando isso acontecer, vai ser um pêngua. Vão começar a vaguear na mata, na mistura de vida, no pecado, até na rebeldia. E vão começar a experimentar a vergonha e a miséria para trás. Vão começar a experimentar o passado. Yes, a linguagem é essa. O passado. Por quê? O testemunho, quando é feito por Deus, há uma voz da presença de Deus que comunica os que estão observando e considerando o que Deus está fazendo. Aquela voz vai transmitir o passo a seguir de Deus nas suas vidas. Essas pessoas que estão ouvindo Deus falando através do testemunho. Quando uma pessoa tem um espírito da surdez ou é atacado por um espírito da surdez, que é o poder da negligência, é culpado porque a negligência não é algo da manifestação, não é algo da possessão. A negligência é algo de desleixo. É a manifestação de um desleixado.
É um desleixado que se desinteressa em considerar o considerável. Considerar o que Deus está falando comigo quando eu vejo coisas. Há momentos que eu, quando vejo pessoas serem curadas, depois do culto, Deus continua me falando o que eu não esperava, mas essa voz vem por eu ter visto o que ele fez comigo, ou através de mim. Não é outra pessoa que foi usada, só eu mesmo, que fui usada por Deus. Mas quando termina o culto, para mim o culto não terminou. Continua a voz de Deus a soar, mas por causa daquilo que eu assisti acontecer com as pessoas. Então, aquela voz me comunica mais o passo a seguir, dos dias vindouros, dos cultos vindouros. Aquela voz que está começando a falar comigo, por causa de um culto que terminou, onde Deus me usava para profetizar, fala com alguém. Depois do culto ter terminado, eu fico a apreciar aquela profecia como se fosse algo que não sei como vai se repetir. Eu começo a apaixonar-me mais por aquela profecia e fico mais interessado em querer saber, e agora, o Senhor, será que qual é a outra voz que vai me comunicar para o próximo culto? Daí, por eu ter apreciado o testemunho que passou no culto passado, a voz de Deus começa a soar, começa a ampliar, começa a me dar a direção. Mas por causa de quê? Por não ser surdo. O espírito da surdez é um espírito que vem do poder da negligência. Mesmo nas famílias existe o poder da surdez, em que o seu parceiro, a sua parceira, te dá um melhor, faz o que é bonito, mas o espírito da surdez faz o quê? Quando opera numa pessoa, aquilo que seu parceiro faz de bonito para você, até o esforço, dentro da pessoa que tem um problema da surdez, não ouve a voz de gratidão, a voz que fala do bom coração que a pessoa tem, que está te dando, está fazendo para você o que é do seu melhor. Pode não ser muito, mas é do seu melhor que a pessoa acorda de manhã atrás 500 meticais. Mas quando a pessoa tem um problema da surdez, quando vem aquele 500 meticais na mesa ali, o espírito da surdez tampa a audição do coração, tampa a audição da consciência, para não ouvir a voz do valor, a voz da valorização que aquela pessoa te dá. Então, esse espírito da surdez mata também os relacionamentos, mata as convivências, porque o espírito da surdez é o espírito da negligência. A pessoa faz tudo por tudo, na empresa, até na igreja, a pessoa se sacrifica, mas quando tem alguém que seja um líder, seja um engenheiro, que tem um espírito de surdez, mesmo vendo aquilo que o outro fez, é como não tivesse feito nada. Não ouve a voz da consideração que aquela pessoa tem feito, tem se esforçado por aquela empresa. O espírito da surdez afugenta a voz de Deus no coração. O espírito da surdez faz a pessoa faz conta que não está acontecendo nada. Aonde Deus está falando, aonde Deus está operando, as coisas são palpáveis. É por causa disso que o Espírito Santo me manda para que eu vos dê a direção. A surdez é o fruto da negligência. E muitas das pessoas não vão alcançar o passo número 2, a fase número 2, por causa dessa surdez. Salance, hoje é dia 28, hoje é dia 27, escreva o que eu estou falando. A maioria não vão alcançar a fase número 2, por causa do espírito da surdez. O espírito da surdez é o espírito que não aceita a pessoa ouvir Deus através daquilo que está acontecendo. Não é o ancano, não é o fangebe, não é o fangebe, anincano. Logo, não é o delante sumo, angashitwi. Não, logo ashitwa, mas angashitwa, se assume ngeni, assume quimbi, assume na então, a maioria das pessoas que têm visto Deus, escuta-me bem, desde anos passados, viram Deus nos ministérios fulanos, viram Deus no pastor fulano, viram Deus no apóstolo fulano, viram Deus no profeta fulano, mas o espírito da surdez entupiu os ouvidos espirituais, para que não ouçam, não continuem ouvindo Deus, através daquilo que Deus está fazendo nesses ministérios, nesses homens de Deus. Daqui para frente, mamãe, papá, escreva. I'm telling you true. Só vão continuar pessoas que aceitam, que têm audição da consciência
e no sentimento. Esposa de muitos pastores, esposa de muitos cristãos, aonde virar as costas e ficar só o marido sozinho na caminhada cristã. Marido de muitas cristãs, marido de muitas esposas vão virar as costas, porque aonde não há audição, a pessoa se encontra a fazer o que é desnecessário. Quando tu pegas uma coisa e ofereces a alguém, presta atenção, tu pegas algo e ofereces a alguém, antes de oferecer a alguém, há uma voz que está falando aqui. Essa voz é a que dá coragem para tu tomares atitude. Então, quando essa voz morre, quer dizer que a audição da alma, a audição do sentimento, não está recebendo nenhuma motivação. Então, não terás capacidade de levantar a sua mão, fazeres o que deveres fazer. A surdez anula o destino de uma pessoa. A surdez espiritual anula as revelações que vinham acontecendo. Sabiam que há pessoas que podem passar a sonhar com uma operação de poder, sonhar com operação de power, somente por continuar a considerar que Deus está operando nesse ministério. Somente por considerar que Deus está operando nesse ministério. Xinga com colui, xinga com carralice, xinga com suki, chama se pula pula dizer que os admirar, os ranza, os quembo, nem fune, nem donza chumo, deixa o tiro as quembo, a blá caçona, a gente caçou. Daí vai começar a comunicação com Deus, a voz de Deus, até no sonho, a dormir. No dia que o espírito da surdez entra, e não se conecta mais, não deseja mais, aquela voz que vinha te visitar no sonho também desaparece. Por quê? Porque o testemunho tem poder de levantar uma voz. O testemunho tem poder de salvar. O testemunho tem poder de curar. O testemunho tem poder de construir a fé de uma pessoa. O testemunho. The power of testimony. Quando uma pessoa vem testemunho, coisas que Deus opera numa família, onde as pessoas na família eram doentias, a partir do momento que Deus operou lá através do ministério, ou através de um homem de Deus. Pessoas que estão ao redor, observando aquela família que era sofredora, a viver o melhor, eles começam a acreditar que Deus é real. O que é que está salvando os vizinhos? É o testemunho dessa pessoa que foi curada, dessa família que foi socorrida. Uma mulher, um homem que era bêbada, bebia, era uma pessoa viciada de bebidas. E depois entrega-se a Cristo e já não consome mais a bebida. E começa a se comportar bem, a vestir-se bem, a ter um comportamento saudável. Os irmãos, os colegas de serviço, os vizinhos, quando vem aquela pessoa transformada, começam a ouvir a voz de quem me dera se eu também, o meu filho, possa ser liberto. O testemunho tem poder de transferir o espírito que operou naquele testemunho para aqueles que estão continuamente apaixonados pelo testemunho, observando, considerando o testemunho. Mas aonde a pessoa negligencia o testemunho, a voz morre, a voz de Deus. Então, eu estou falando do ministério aos apóstolos. Até aqui Deus nos ajudou, nos tirou de lá para cá. Mas há uma segunda fase, de 2021 para frente. Eu estou apresentando obreiros, alguns estão acompanhando o culto aí. O nosso problema é porque não somos permitidos para nos encontrarmos. Temos números para eu vos comunicar, vou vos comunicar ao terminar desse culto aqui hoje. Tenho mensagens que estão arrumados assim, para sentar convosco a uma mesa redonda para vos comunicar do que existe. Ouviram? Porque de 2021 para frente, existem passos necessários que se alguém não saber de como marcar esse passo, até salanquele, até felanquele fundos. O testemunho é necessário que seja observado, valorizado. Porque de tudo que você vai ler na palavra de Deus, se for no Apocalipse, está escrito, ele lhes venceu com o testemunho. Poder do testemunho. Venceu Satanás. Cristo venceu Satanás. Apóstolos venceram Satanás com o poder do testemunho. Quem é o testemunho? É Cristo. Quando Cristo opera numa pessoa e as pessoas que veem alguém curada estão a ver Cristo. Ouviram? Quando Cristo tira o vício de uma pessoa que era viciada, quando vem uma pessoa viciada liberta, estão vendo Cristo que está operando ali. Testemunho é Cristo.
Então, a pessoa que muitas vezes vê coisas acontecendo nos homens de Deus, nos ministérios, acha que tem alguém que está utanganyana. Acha que tem alguém que está se kona mikama hinkwayo, atashikuma lokashilabi yena ngatashikuma. One day I'm seeing dangers coming. I can see, I can feel it. Nashitwa, nashibona lesitaka. Lava tlanga ka hi vumbhoni lebyi va humelelaka va swi vona ka vatirhi va Xikwembu la Jehovha a va tirhisaka ha koho para ku endla swilo swa swihlamariso swa ku pfuna ntshungu u va u swi teka u swi endla u nge a hi swa nchumu nakasi loko u swi vonile a swi ku pfuna ku twa Xikwembu xi vulavula ndzeni ka wena para ku ta thapela leswi Xikwembu swi lavaka swona na ku sukela hi leswi swi vonaka. Se você deixa essa voz morrer, eu vejo pessoas a marcar passos para trás assim. Já fui revelado por Deus, eu a falar com multidões e não me ouvirem. Já fui amostrado por Deus, eu atender pessoas que estavam tão distraídas demais. Não estou brincando em falar mensagem, estou falando mensagem profética. E o Espírito me diz que essas pessoas aqui morreu a voz do testemunho, que é o poder do testemunho nos seus corações. Por isso que não conseguem sentir o que sentiam. Be careful. Existe o poder do testemunho através do que nós vimos, ouvimos e vivemos da parte de Deus. Isso tem poder para Deus falar conosco e continuarmos a ouvir Deus considerando aquilo que nós vimos que Deus está fazendo. Aquilo que nós ouvimos. Estou falando assim, vocês estão me ouvindo. E aquilo nós vivemos. Estou orando à distância, alguns são curados. Alguns sonham a lutar e a vencer depois de um culto. Eu tenho recebido mensagens aqui de pessoas que testificam, dizem que a partir daquele culto todas as feridas estavam no meu corpo, secaram. Esse testemunho é algo que você está vivendo a partir de uma manifestação de poder. Então, quando você deixa isso morrer como se fosse um prato de cacana que comeste hoje, logo lhe chamam de na macani cacana, ou nem macani bunga, ou nem macani nhama. O testemunho de Deus não se deixa morrer. Testemunhos de Deus não se deixa morrer. Ouviram? Mesmo passe anos, considera aquele testemunho ali, porque aquele testemunho ainda pode ser usado para transmitir uma voz para você. Pode ter passado 10, 20 anos. Testemunho de Deus não se morre, não se deita fora. Não se deita fora. Por isso que todas as vezes eu falo testemunhos de coisa de 2001. Até hoje me sinto como se fosse aquela coisa acontecer hoje. Quando Deus me levou para eu pisar cobra com o meu pé e matar a cobra a pé. É como se fosse algo real, atual. Por isso, no mês antepassado, matei as 2 cobras. Porque aquele testemunho do passado, quando fala comigo, eu vejo Deus. Eu vejo Deus. O que aconteceu com Davi? Quando Davi foi ver o Golias, ele logo falou do testemunho do que Deus tinha feito na mata quando a pastoreava as ovelhas. O testemunho is the power of God to give you another chance, another grace, another glory, another revelation. Aumboni intoto wa Jehova para ku usitsundzuka ushinika lisima xigama xi pfuxiwa ku pfuxeleleka swin'wana swa Xikwembu hi leswi Xikwembu xi nga swi endla u nga swi khohlwiki u nga swi dlayiki andzeni ka wena. É assim como muitos homens de Deus continuam firmemente. Quando eles vão para frente e veem problemas no presente, e eles olham para o passado, olham para o testemunho. Olha de onde vem. Olha o que passaram. De onde Deus lhes tirou. E ele diz, obrigado, Senhor, porque eu vejo o que tu fizeste, papá. No ano antepassado, em 2010, em 2004, em 2012. Então, eu tenho a máxima convicção que 2021, 22, 23... tu vais me liderar, porque na matimba yawe, na mahlonipa la matiraka ko. Às vezes, aí na mahlonipa matimba, mas aí na muka matiraka, ele anga tira Jehovah todo. Ouviu? Como que a pessoa vai continuar hoje a glorificar a Deus naquilo que Deus fez no ano 2012? É porque o poder do testemunho não morre na pessoa. Aquilo que Deus já falou, revelou na pessoa,
ainda continua falando como testemunho vivo, como algo que transmite a voz, a presença de Deus. Quando a pessoa considera o testemunho, há poder no testemunho. Te digo a verdade, há poder, há poder, há poder. There is power in the testimony. Unimatimba eka vumboni ka leswi Jehovah swi tirhaka ka vanhu, nambi ku hundza malembe, nambi ku hundza mali, há poder no testemunho. Vocês vieram correndo para o ministério Atos dos Apóstolos. Quando chegaram na primeira vez, alguns foram curados à distância. Antes de chegar no ministério, à distância. Se você desvalorizar aquilo que aconteceu no primeiro dia, um dia a voz do Senhor vai se calar. Pum! Porque Deus, Ele quando usa aquilo que Ele fez no outro dia, é para que você saiba que se Deus fez aquilo, ainda pode fazer. Naquele momento que Deus fez, às vezes nós não sabíamos nada, nem sabíamos orar, nem éramos santos. Mas Deus às vezes nos libertou e nos curou e nos perdoou e nos levantou, até abriu uma porta se nós pensarmos. E nós não podemos negligenciar aquilo ali, porque aquilo ali tem a ver com aonde nós vamos. Aquilo que já vimos da parte de Deus no passado tem a ver com aonde nós vamos. Não tem nada a ver com o passado. Não. Leswi nga tshama swi vona malembe ndzhaku ka ku sungula hi tiva Xikwembu, xi hlamula Xikwembu, xi tshuketa. A surpresa primária que vimos de Deus é aquilo que é necessário para onde nós vamos. Porque o Espírito que operou no primeiro dia é o mesmo Espírito que vai operar nos outros dias, de uma outra maneira. Então não negligencie aquele testemunho que você viu no primeiro tempo. No primeiro tempo. No primeiro tempo. In the beginning. Pessoas que se esquecem rapidamente do primeiro tempo não chegam no último tempo. Pessoas que se esquecem rapidamente do primeiro tempo não alcançam o segundo tempo. Porque o primeiro tempo foi revelado a mão de Deus, foi revelado o Cristo. E no segundo tempo, no terceiro, no último, quem vai se manifestar é o próprio Cristo que se manifestou no passado. Mas porque Cristo já foi esquecido lá, então mesmo daqui para frente, o Cristo não vai ser valorizado, porque a pessoa já não tem muita paixão em querer ver as manifestações daquilo que Cristo faz. Então isso acontece quando há poder da surdez, que vem do poder da negligência. Abra o livro de Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Não se preocupe, não vamos subir chapa, estamos em casa. Lugo era uma mega, chalamangwana o controlaka kutuleni. Ubumboni la wele na muta lukumaka. Utavula ulanchumu malembe na mataka. Você vai falar coisas no tempo que vem, que o profeta falou algo numa das sextas-feiras, que depois daquele vídeo que apresentava saindo da igreja antiga de Laulani para a sede. O profeta falou do poder de testemunho para que não possa morrer no meu coração. Eu continuo valorizando o que Deus fez no começo. Através daquilo, Deus vai transmitir a segunda voz para o passo a seguir. 2. Ter cuidado com a surdez. Bebê ufama kufangebe ya moya, ngebe ya mbilo, ngebe ya mexequeto. Ter cuidado com a surdez espiritual, para que eu não negligencie aquilo que já aprovei, vivi e ouvi do que Deus ele faz. Lucas capítulo 7. Estou falando com alguém? Será que estou falando com alguém? Deixa eu ver quem estão me acompanhando. Eu vos falei que não tenho muito o prazer de vos arrastar sem vocês quererem. Eu não gosto de arrastar alguém se a pessoa por si não se deleita. Não sou. Os pastores fazem isso. Mas eu não tenho um dom pastoral. Não tenho um dom pastoral. Eu tenho um dom profético. Então, quando falo com as pessoas, falo aquilo que é a voz de Deus. Claramente para as pessoas entenderem. Nunca nós vimos um profeta a insistir em pessoas para que ele ouça. O profeta fala e deixa as pessoas a sua escolha. Lucas capítulo 7. Na Bíblia nunca vimos profetas
a pedir para pessoas prestarem muita atenção toda hora. Porque o profeta, ele fala, naquele momento que fala, não é ele a falar, é Deus a falar. Então daí que o profeta não precisa de persistir, insistir as pessoas. Quem faz isso é o pastor, o evangelista. Os profetas são trombeta, ouviram? Os profetas são a trombeta de Deus. A trombeta de Deus. Eu estou vendo problemas. Estou vendo daqui para frente a segunda fase. Escreva numa agenda, guarda no lugar, um dia vai se lembrar. Estou a ver a segunda fase, de 2021 para frente. Aqueles que vão negligenciar os testemunhos vivos que vocês estão vendo aqui na obra, aonde vocês estão. Se é uma pessoa que está no outro ministério, se você negligenciar os testemunhos de que Deus tem feito nesse ministério, aonde você está, o tativo está na combo. Você vai começar a acusar pessoas inocentes. Porque a voz de Deus vai se silenciar. Se silenciar, ele vai ficar silenciado, vai se calar no interior da pessoa. Quando a voz de Deus se silencia, se cala, tudo que a pessoa faz inseguro. Tudo que a pessoa decide inseguro. Tudo que a pessoa tenta atender, não há apoio de Deus, porque Deus não está falando, não está acompanhando a pessoa. E daí a pessoa vai começar a se perturbar, vai começar a perder a direção. Eu estou te dando a direção de Deus. Capítulo 7 de Lucas. Vamos ler um pouco só o versículo 18. E os discípulos de João, anunciaram-lhe todas essas coisas. Os discípulos de João anunciaram a João essas coisas que eles viram com Jesus. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, para que eles fossem perguntar a Jesus, dizendo, és tu aquele que havia de vir? Ou esperamos o outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João o Batista enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos o outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades. Ouviram? Na mesma hora que foi perguntado Jesus, não respondeu que eu sou Jesus. Fez alguma coisa ao vivo, quer dizer, realizou testemunhos. Operou, está aqui, versículo 21. E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males, espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo, então Jesus disse-lhes, ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o evangelho. Bem-aventurado é aquele que em mim não se escandaliza. Os discípulos de Jesus queriam ouvir uma resposta da boca do meu mestre Jesus. E o meu mestre Jesus não respondeu, fez. Quer dizer que há poder no ver coisas que Deus está fazendo do que ouvir. Há poder quando você vê uma coisa acontecer assim. Se aquela coisa que é feita por Deus não te convence, não te deixa você chorar, não te deixa você crer, então há um problema muito sério com essa pessoa. Se Deus está mudando vida ao seu redor e está vendo pessoas que eram problemáticas, eram surmáticos, eram prostitutas, eram bêbados, você está vendo isso e não te comove isso. Não te faz isso não te faz você ouvir a voz de Deus para o seu bem no seu coração. Então há um problema sério quando a pessoa não ouve a voz de Deus através do testemunho que acontece ao seu redor. O que é que está matando as igrejas? O que está matando o povo? É porque as pessoas não valorizam o que Deus faz ao vivo.
Quando olham para aquilo que Deus faz ao vivo, suspeitam de macumbaria. Estão levando o testemunho que iria lhes convencer para continuarem a ver Deus a operar e suspeitam de feitiçaria. Por isso que até hoje em dia é vista as igrejas como umas denominações que estão perturbando a sociedade. Porque a igreja em si tem uma missão de realizar coisas visíveis, coisas que atraem multidões, para que as pessoas venham experimentar o que Deus está fazendo. E aí as pessoas que não entendem o valor do testemunho dizem que é exibicionismo, quando alguém faz um culto a filmar e a curar. I wanna teach you something. Escuta, isto aqui, a Bíblia, só foi escrita porque não tinham câmeras no passado. Esta Bíblia aqui só foi escrita porque não tinha câmeras. Se houvesse câmeras, tudo aquilo foi feito pelo Moisés, foi feito pelos apóstolos, foi feito pelo Elias, teria sido filmado. Então, hoje em dia, nós teremos a ler a Bíblia, teremos a assistir os vídeos de fogo de Deus a descer ao vivo. Estaremos a assistir vídeos, nós teremos a ler a Bíblia. A Bíblia não quer dizer que é uma doutrina de Deus existir a Bíblia. É o meio que existiu para se conservar as escrituras. Mas se naquele tempo houvesse câmeras, era só para tirar fotos. Elias a ser levado com cavalo para o céu. E não era muito que ela se tombe. Então, porque hoje em dia temos a possibilidade de usar as câmeras. É por causa disso que nós usamos as câmeras para apresentar o que Deus faz. Mas o incrédulo diz que estamos a publicitar imagens das pessoas. Mas quando é prostituição, aceita ser publicado. Quando é o adultério e bebedice, aceita que seja publicado. Quando é cura, quando é libertação, quando é a salvação das almas, dizem não pode mostrar isso. Não é porque não podemos mostrar. É que há um poder de surdez. Ouviram? Há um poder da surdez que acompanha as multidões, acompanha os falsos cristãos, acompanha os ministros, acompanha os governantes. Poder da surdez. Não quero ouvir a voz falando através do que Deus está fazendo. Prefere ignorar e bloquear essa voz que está falando. Daí o que vem? São sentenças da perdição. São sentenças de adultério e bebedice, prostituição em Moçambique. Até as crianças começam a se vender nas ruas por causa da negligência. Aquilo se chama surdez. A surdez contra o testemunho de Deus. Pessoas são visíveis a dar o seu testemunho nas televisões, nas mídias, nos YouTubes. Alguém olha e diz, testemunho, é verdade isso. Compraram-se entre eles. A pessoa sai da página, vai assistir os martarlatantas. Aí começa a gostar aí. Chama-se surdez. É o que vai destruir muitos. E Jesus vai voltar. Ninguém há de ouvi-lo quando tocar a trombeta daqueles que teriam conservado a surdez. Não vão ouvir a trombeta. Onde ficar? O que é que vai fazer com que as pessoas não subam com Jesus quando ele vier, quando chegar? É por causa da surdez. Os que continuamente estiverem a valorizar as manifestações de Deus, as operações de Deus, quando Jesus aparecer e tocar a trombeta, serão os primeiros a ouvir a trombeta. Porque antes de Jesus aparecer, ouviam a voz no coração quando observavam o testemunho do que Jesus vinha fazendo, vinha curando, salvando. Eles ouviam Jesus falando através daquilo que ele fazia. O ministério Atos dos Apóstolos é um testemunho vivo para alguns de vocês. É um testemunho vivo. É um testemunho mais vivo. Assim, prático, assim, na tua cara. Querendo assim como não. Você consegue ver que não, essa igreja aqui é diferente. Você consegue ver que esse ministério aqui tem graça. Pessoas estão a se ver ali. Você olha para fora, não tem aparência de nada. Mas quando eles oram, algo acontece. É um testemunho vivo. Assim, na prática, nos teus olhos. Atos dos Apóstolos pode não ser. O que me agrada do nosso ministério é não ser conhecido nas instâncias superiores. Não quero. Obrigado, Deus, por causa disso. Eu gosto muito de fazer coisas
secretas e ajudando as pessoas a conhecer Deus. Gosto muito disso. Mas vocês que têm a oportunidade e o privilégio de observar coisas por perto, vocês é que estão em compromisso de não deixar esse testemunho morrer. Quando esse testemunho morrer, a voz de Deus no seu interior vai morrer e não terá como Deus continuar a te comunicar o que resta. Porque para você ouvir Deus a te comunicar o que resta, tem que continuar a apreciar e a gostar do que já fez. Do que já fez, não do que vai fazer, do que já fez. Tem que continuar a dizer obrigado, Senhor, por ter libertado a minha esposa, por ter libertado meu marido, por ter me liberto, Senhor, do vício. Obrigado. São coisas do passado que ainda funcionam hoje para te levares, continuares a apreciar Deus. Simple. Então daí a voz vai continuar a te tomar para uma direção, para a fase número 2. A fase número 2. A fase número 2. Abra Isaías capítulo 1, para eu orar para vocês. Abra Isaías capítulo 1. Abra Isaías capítulo 1. Agora estou falando na falta da valorização do testemunho, na falta da voz, por causa da surdez, que é o poder da negligência. A maioria dos cristãos estão a assistir coisas que matam. Quando é tempo do culto, não assiste. Não, porque não sabem, mas a voz morreu. Agora estamos no culto em direto assim, não assiste, mas vai pegar o telefone, vai mandar mensagem. Peça oração, profeta. Ontem eu dormi bem. Quando estávamos a fazer o culto, estávamos a cultuar, não conseguiu cultuar. Mas depois, quando vem problema, vem demônios. É quando se lembra que um dia o profeta de Deus expulsou o demônio na minha vida. É quando eu deveria se lembrar. Deveria viver aquele testemunho, sempre considerando. Então, você iria sempre ter o desejo, a ansiedade de ouvir continuamente. Tu sabes que num certo dia, ouvi esse homem aqui. E quando falou, alguma coisa aconteceu. Mas porque o testemunho já foi deixado de fora e depois entrou o espírito da surdez. Agora, a tua manhã joga só, deixa na comunica com a leite de Jeová. Alava só. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, a partir do versículo 2. Isaías capítulo 1, a partir do versículo 2. Vamos ler essa passagem para entender melhor a voz que Deus não está aplaudindo o que a humanidade está fazendo. Isaías capítulo 1, a partir do versículo 2. Está aqui. Diz o seguinte: ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra. Ouvis, ó céus, e dá ouvidos tu, terra, ó terra. Porque o Senhor tem falado, criei filhos, e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. É isto aqui. Quando Deus fez algo numa pessoa, e a pessoa já provou aquilo ali, pensou que já perdeu o valor, perdeu o prazer, agora o que ele quer mais, e com que sair daí. Agora quero construir a minha casa, quero concluir a minha casa, e eu quero ter mais, eu quero casar. Ei, há coisas que Deus fez que se tu valorizasse e continuasse a gostar daquilo que Deus faz, esse problema que te preocupa agora teria uma solução da parte de Deus. Vamos, versículo 3. Versículo 3. O boi conhece o seu possuidor. O boi conhece o seu dono. E o jumento a manjedoura do seu dono. Quer dizer, jumento conhece aquela manjedoura onde come, onde o dono coloca comida. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Aí, ai nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor e blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás.
Até o boi conhece o seu dono. Ah, mulher motiva ngwinyo. Logo aí canca, aí ela que está matine. Logo eu muvona, eu morri. Oh, você nunca ouviu um boi quando vê o seu dono, até canta. O porco, quando vê o seu dono a colocar comida, vai ali abanar a cauda. E o povo de Deus esquece de Deus facilmente assim. Esquece de Deus assim facilmente do nada. Deus que nos apanhou no pecado, na prostituição, nas drogas, na feitiçaria. Ué, a coisa se foi dessa maneira, de nada. Você começa a lutar com Deus no seu coração, porque às vezes a tua maneira de viver gostaria que as coisas fossem como tu queres, e as coisas não são como você quer. Você começa a ter conflitos com Deus na sua alma, não estás gostando muito de ouvir o profeta falar, porque as coisas não estão saindo como você queria. Assim mesmo. Escuta-me. Esta coisa de viver não termina na terra. Não termina na terra isto. Esta coisa de vivermos não termina na terra isto. Acho que alguns sabem disso. Se não tomarmos cautela, vamos parar no lugar errado. Vamos parar no lugar em que nós odiávamos de ir, que é o inferno. Se deixarmos a voz do testemunho morrer, e dizer que há um boni de Cristo de fanzene cair. Hinga shinaki, hinga na maca, ele vai sempre chanuana, ele vai sempre chachuculo, e qualquer coisa que eu isso se queen, se comer queen, isso agora isso chega e funda essa melhor com aquela male. É a razão pela qual que nos começos, você quando se apercebes, quando as pessoas acabam de se converter, tem muita sede com Deus. I don't know why. Hoje, quando já estão bem, conhecem a palavra, já começam a depender de Deus. Depende de Deus quando querem orar, quando não querem orar, quando querem ler a Bíblia, já querem depender de Deus. É assim mesmo. É assim mesmo como você vai continuar daqui para frente. É assim mesmo como você vai continuar a negligenciar a voz de Deus naquilo que Ele está fazendo ou naquilo que Ele já fez. O outro veio ter comigo aqui a pedir conselho. Ah, profeta, antes quando eu acabava de entrar no ministério, eu ouvia muito, oh meu Deus, eu até orava muito por ele, gostava dele, mas agora não sinto a vontade, parece que as mensagens dele me irritam. Eu disse, você já foi possuído por demônio, você. Eu disse para ele, eu olhei para ele, eu vi um espírito de influência. Espírito de influência, porque há pregadores nas redes sociais, há pregadores nas televisões, há pregadores nos Facebook, nos YouTubes, que agora aparecem, ensinam cada doutrina, ensinam que não pode se dar dízimo, ensinam que não pode haver jejum, porque tudo foi pago na cruz, é de graça. Então ele começou a beber o espírito da má interpretação do evangelho nas redes sociais e começa a comparar a pregação que é do seu pastor. Está vendo que a pregação do seu pastor não é correto. Mas é por causa desse pastor com essa pregação que este que foi salvo. Se não é correto, como que você se salvou aqui? Como que você recebeu Jesus ouvindo essa pregação? E hoje, porque estás ouvindo pregadores que não estão convertidos e fazem programas de televisão por causa de dinheiro. Fazem programa no YouTube, porque quanto mais haver likes e haver mais inscrição, quanto mais pessoas vão seguindo, ganha dinheiro lá quando atingir 5.000 membros. As pessoas, muitos de vocês que andam a ver pessoas pregadores nos Facebooks ali, a criticarem, não é que estão a pregar o evangelho. Aqueles ali já assinaram o contrato de ser pago. Quanto mais tiverem muitos seguidores lá, há um dinheiro que cai na conta dele. E eles criam polêmicas, criam falácias, falam mal dos pastores, criticam profetas, porque quanto mais o povo adir lá para ver aqueles vídeos, eles ganham dinheiro. Eu disse, você já está possuído por demônio, você. Aconteceu comigo isso quando, de repente, um dos homens de Deus que tinha saído do evangelização, onde eu fui salvo, quando o pastor Maposse foi levantado por Deus para pregar a palavra.
Um que estava lá, que foi bem recebido lá e pregava o povo, era bem abençoado, quando estava na cobertura do Papá Maposa. Já por ter saído de lá, vem ter comigo, Papá Maposa, Gachumar Evangelho, Pastor Maposa, numa demora. Ei, vai, eu também irei. Go! Eu também direi. Porque não é possível você e eu estávamos ali a ser alimentados, a ser libertos, a ser curados e a gostar de Deus. Agora podemos sair dali e conhecer a ABC da Bíblia. Já estamos dizendo que aquele homem não é de Deus. Não terminou bem o homem. Até o tua já morreu. Já morreu fisicamente. Vamos lá. Morreu. Porque ele negligenciou o testemunho. Esqueceu de onde Deus lhe tirou. Agora está começando a julgar pessoas que lhe ajudaram para não ir ao inferno. Estão começando já a lançar pedras contra as pessoas que lhe mostraram o caminho, o passo da saída do inferno. E porque já está lutando contra essas pessoas, voltou para o inferno. Quando uma pessoa esquece do testemunho, está a cavar a cova da derrota. Não importa se ora muito, não importa se assiste vídeos de pastores, apóstolos nas redes sociais. Basta esquecer o verdadeiro testemunho. Escuta muito, faz verdade. O verdadeiro testemunho não está nos vídeos que você assiste nos cultos, ou na televisão, ou na internet. Aquilo ali não é o testemunho. O testemunho é aquilo que Deus fez contigo no momento que Deus te encontrou com a pessoa que Deus usou. Não, testemunho não são essas pessoas que você ouve a falar da palavra. Essas pessoas aqui são pessoas que vêm para lançar a palavra, lançar a semente no corpo de Cristo. Mas existe aonde o Espírito do Senhor te conecta para o teu testemunho acontecer. Sempre é assim. E sempre foi assim. Então, em outros momentos, nós matamos essa bênção. Por quê? Porque matamos o testemunho, ignoramos, pegamos a surdez e começamos a prestar muito atenção naquilo que nunca realizou testemunho, nunca fez um testemunho, mas nos atrai. Sai coca, mas aí não gavona umboni, como tu me lá ainda, ele se situa como ele se encheca. Mas aí suki kasore, sabe gostito. E kama izela nesse Jehova, asitireke. Ouviu? A pessoa morreu. Veio um outro. Profeta, ora por mim, porque eu tenho um chamado. Mas como que tu começou? Como que tu começou o seu chamado? Eu estava orando numa igreja onde eu fui lá servir por 5 anos. E depois Deus me disse que tu vais ser um apóstolo. Não estou a negar que tu vais ser apóstolo. Comunicaste ao homem de Deus lá que estava a cuidar de você. Eu acho que se eu lhe comunicar não vai me ouvir. Não! Como que agora você quer começar coisas boas, já quer criar inimizade? Se para você Deus te falou uma coisa, te falou por causa de estar conectado com um homem de Deus que te ensinou a ouvir a voz de Deus. Muleka munhu yakudonisa kuti twaxikwembu we wayiso mujikela lweyi u nga mujikeli muhloniphe porque u sungule ku twa xikwembu hayi lweyi a u nga xi tirha xikwembu xa vulavula. Você não sabia que Deus fala, conseguisse conhecer a voz de Deus através do homem de Deus que te ensina o que é a voz de Deus, o que é a palavra, Agora você já começou a querer fazer coisa de Deus, já está lutando contra a pessoa que te ensinou a ouvir a voz de Deus. Matou o testemunho assim mesmo. Quando saiu, foi começar o ministério. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 6, 7, 8. Primeiramente começou a se apoiar com a palavra. Toda boa obra começa na guerra. 10 anos, ainda está na guerra. 20, 15 anos. Por fim descobriu que nada. Aquilo que ele fazia aonde ele estava com o homem de Deus. Não está acontecendo lá quando ele é sozinho. Está sozinho. Por quê? Quando ele saiu, não pegou aquela bênção que lhe cuidava, aquele espírito que lhe cobria, aquela unção. Ele não carregou, porque quando ele saiu, ele lavou as mãos para o blasfemar. O blasfemar para o seu testemunho. Você está a lavar as mãos, está a dizer, eu não quero esta unção. Quando alguém blasfema, fala ao contrário contra os homens de Deus, que um dia Deus fez algo por eles. Quando a pessoa faz isso, ele está matando aquela unção
que era a unção de testemunho, a unção que operou para lhe fazer viver algo. Aquela unção morre. E quando a pessoa sai convicto, porque conhece as escrituras, porque ora na montanha, porque tem conexões de alguns irmãos, de alguns pastores que vão lhe ajudar e vão ser... Tentou tudo isso, acho fambanga. Tentou tudo isso, não cresceu nada. Não cresceu nada. Vocês lembram daquela mulher que era estéril, não concebia? E o profeta foi recebido em casa dela com seu marido, fizeram um quarto no terraço. Colocaram uma cama, cadeira e comida lá. Quando voltasse o profeta, passava lá, comia. Ele não pediu, eles é que pediram ao profeta para que aceitasse. O que aconteceu? Quando a criança, porque já depois de um tempo, o profeta disse, próximo ano, num mês como este, você vai conceber. O profeta falou bênção, testemunho. Concebeu a mulher quando o profeta tinha passado. Cresceu a criança, atingiu 10 anos. Adoeceu e morreu. Poder do testemunho. O que fez essa mulher? Lembrou-se de que o homem de Deus que orou por mim e aconteceu, que falou uma palavra, aconteceu algo. Agora algo feito por Deus dele está a sair errado. Está a sair erradamente agora. Eu não vou lamentar, não vou insultar, eu vou atrás do homem de Deus. Esse negócio é com ele. Foi atrás do homem de Deus. Foi encontrado pela rua, foi perguntado à mulher, está tudo bem, não está nada. Nem era lógico, falso, que não falou assim. Porque daqui para. Já joga que ali, né? Uma magia ali. Vou congela segundo um catena na cama, depois ela joga. Não. Não falou assim. Foi, encontrou o homem de Deus. O profeta mandou miúdo para atender aquela mamã. E depois entregou o cajado, a bengala do profeta. Diz, vai colocar no corpo da criança. Entregou o Geazi. Geazi correu, foi colocar a bengala. Não acordou a criança. É quando o profeta vinha. Chegou em casa, olhou para a criança, dormiu em cima da criança, colocou as mãos dele nas mãos da criança, a boca dele na boca da criança, e começou a respirar na criança, voltou a viver a criança. Testemunho, poder testemunho. Há coisas que eu orei por alguns e aconteceu, mas há outras que vão acontecer quando continuarem a valorizar o primeiro testemunho. Simples. Há coisas que estão para acontecer, mas o nível do coração, na valorização do primeiro testemunho, já está morto. Está morto. O nível da valorização está morto assim. Está adormecido. Agora a pessoa depende do que vai acontecer. Se Deus faz, é para fez. Se não fez, é para ele que sabe. Então o nível de reconhecimento do primeiro testemunho já morreu. Então, não há mais esperança, expectativa nessa pessoa para quando ouvir o homem de Deus a continuar com o ministério de testemunhos, o ministério de power, o ministério de cura, o ministério de profecia, que é a área que Deus me deu. Então, quando a pessoa já não tem mais aquela valorização da primeira operação que Deus fez, a segunda será difícil. Será difícil porque a pessoa pensa que já que aquilo que foi feito, foi feito. Então, eu acho que não há necessidade de apreciar o que já passou. Se o Espírito que fez aquilo não passou, existe. Ainda existe conosco aqui. Não passou. Não passou. Não passou. O Espírito que quando o profeta Elias tocou o Eliseu, quando ele cultivava com a charrua, o Espírito que lhe convenceu o Eliseu não era basta, não era tudo. A unção que conquistou, a unção de chamada e a unção da eleição, são duas coisas.
Quando foi tocado Eliseu pelo Elias, sentiu com uma vontade e prazer de seguir o homem de Deus. Já estava sob o controle da unção do Elias. Tudo que ele queria é seguir o Elias, mas não tinha a unção profética. Não tinha a unção profética. Não tinha a unção profética. Não tinha. No dia em que foi levado Elias, é quando a unção profética foi liberada para o Eliseu. E o Eliseu nunca tinha esquecido do primeiro testemunho. Por isso, quando ele era dito para os outros filhos dos profetas para não seguir o Elias, ele dizia: eu sei, mas calai-vos. Eu sei que o meu Senhor será levado hoje. Logo é para ninguém mulança, então dizendo aí n'wina mu nga ni khwimba para mim ni twa ntoto hi yena why so mu nyika orientação n'wina naka sai n'wina mu nga tirhisiwa hi Xikwembu. As pessoas não sabem o que estão a fazer. Dão mais ouvidos às orientações do homem de Deus que nunca foi usado por Deus para o bem dele. Nunca foi usado. Nunca foi dado uma oportunidade para orar por ele, ou para repreender demônios que estão maltratados, ou para nunca. Mas quando é para ouvir, ouve tudo que aquele homem fala e não ouve nada com o homem de Deus que Deus colocou para lhe ensinar. Segundo nível de 2021 para frente. Segundo nível de 2021 para frente. Vocês ainda não viram nada. Eu vos falei que 2021 é um ano dos frutos da unção maior. Eu disse, até setembro, alguns de vocês terão noção de que este ano aqui, para uma coisa, para os frutos serem bons e se produzirem bem, primeiro se trabalha a terra. O que vocês estão a assistir aqui em Moçambique é a terra que está sendo trabalhada para que o que prejudicava o nosso país seja eliminado para começar o que é necessário para o bem do povo. Eu direi aqui. E há muita coisa que eu guardei aqui, não falo. Há coisas que eu quero falar, mas observe o nível dos nossos governantes espiritualmente. Zero. 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 Zero, 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 zero. Como que você vai pegar uma linguagem espiritual e falar com alguém que só pensa em curandeiro? Só pensa em curandeiro. Eu estou a alertar a vocês que pelo menos tem uma graça. Há momentos que nós não devemos falar com pessoas assim diretamente, quando essas pessoas não têm capacidade de nos ver. Devemos encher a terra com Deus e a pessoa sem querer há de ver Deus em todo canto. Ouviram? A sabedoria, estou a falar de sabedoria, eu não estou a falar de ignorância. A sabedoria, quando tu pensas em falar com alguém que é teimoso, que gosta de opor-se contra o que você quer fazer, encha ao seu arredor do que Deus te fez, te falou, a pessoa há de ver sozinho. É o que vai acontecer com a igreja em Moçambique. A igreja está sendo negada em Moçambique para que não haja igreja de fogo como outros países. Mas quanto mais negam, a fome dos cristãos vai crescendo. Escuta o que eu estou falando. Não sabem que quanto mais negam a igreja de manifestar o Deus vivo, mais estão a provocar a fome, estão a provocar a sede. Pequena oportunidade, são enchentes, porque as pessoas já queriam há muito tempo a presença de Deus. Não sabe? A teoria de vencer o inimigo, ele dando o que ele quer. Mas quando você lhe proíbe o que ele quer, você está lhe dando o escape. (2020)
há um grupo de gente que será eliminado. Passei por uma fábrica. Quando eu ia para Manissa, apontei o dedo, eu disse, aquilo tem que se fechar. Se produzir o que tem que se dar a sustentabilidade saudável que não destrói a nossa nação. Uma fábrica que produz algo que destrói a vida de pessoas. Aquilo tem que se trocar por um outro tipo de produto que não destrói pessoas. Se o teu filho não quer que teu filho seja bandido, não compre brinquedo de pistola dar ao seu filho. Quanto mais você dá ao seu filho aquilo que faz parte do que tu não gostaria que seu filho fosse, um dia o seu filho vai ser. Ouviste? Loko lako vona n'wana wa wena alungheka u nga mu xaveli swa ku tlanga ha swona swi nga inclinado ka leswi u nga swi laviki ka n'wanako. Se queremos construir um país saudável, não podemos construir o nosso país, envenenar o país, em dar aquilo que lhes faz não pensar com a consciência própria. Não é construir o país, isso é matar o país. Só que o cego não sabe. O cego. Xikhumu loko xi languta swilo leswi dlayaka, swilo swinene. E por fim, a juventude atual, com 21 anos, já dormiu com 50 homens, 50 mulheres por causa do veneno. Uma mente envenenada, não sabe pensar bem. É por causa disso que hoje em dia é fácil encontrar jovens na rua, namorar, é fácil encontrar pessoas que se esfaquearam, porque as mentes andam toda hora envenenadas por certo tipo de produtos que nós produzimos. Por que não compramos máquinas que dá para criar um emprego saudável, evoluir a nação para uma bênção que não traz sofrimento, não mata a saúde de pessoas? Você acha que isso é fácil? Isso não vem na mente das pessoas que estão cegas, vem na mente das pessoas que sabem o que é construir vidas. Existe construir uma nação, existe construir vidas. São duas coisas diferentes. Construir vida é saber o que é prejudicial, o que é saudável, o que é correto, o que não é correto. Construir vidas requer um sacrifício, kutiala, o céu de tsakisa. Geração vindoura. Geração vindoura. Geração vindoura. Geração vindoura, se continuar a apanhar esse ambiente que existe hoje, será uma geração de loucos. Geração de drogados, geração dos bêbados, geração dos geração dos gays, geração das lésbicas, geração... Por quê? Porque as pessoas andam envenenadas. E há todo o produto na nação para envenenar pessoas 24 sobre 24. Mas quando é para pregar a palavra, dizem que não pode pregar a palavra, senão vão matracar pessoas. Então deixa as pessoas viver nos vícios. Senhor, te agradeço. Te agradecemos nesta noite por este dia específico que o Senhor está nos despertando para que não nos esqueçamos do primeiro testemunho, do segundo testemunho, do terceiro testemunho, de tudo aquilo que fizeste em nós. Te pedimos, Senhor, no seu amor, para que cubra os nossos corações, para que nada e nada nos retire do foco da sua presença. Nada nos tire do seu caminho, da sua verdade e do seu poder. Cubra o coração de quem está me acompanhando. Dê, Senhor, a direção maior, a direção da sua verdade e a direção do seu Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que Satanás tenta fazer para colocar a surdez, para matar a sua voz nessa pessoa, eu oro para que desapareça essa surdez espiritual, desapareça a surdez maligna, desapareça toda a tentativa da surdez, saia de cada um deles, em nome do Senhor Jesus Cristo.
A voz que vem para destruir. O sensor, o sensor, o sentir de Deus. A voz do mal que vem para destruir o sentir de Deus na alma, no interior e na consciência. Essa voz do Satanás seja silenciada, seja calada em nome do Senhor Jesus Cristo. A tua palavra diz que até o boi conhece o seu dono e o porco conhece o seu Criador. E o meu povo não gostam da minha verdade, não querem eu que lhes fez crescer. Assim diz o Senhor. Papá, eu te peço nesta noite, pelo seu povo, que seja atraído para ti, de coração, alma, espírito e corpo. Atraia-lhes para ti, atraia-lhes para ti. Bakokele kawe, batinzete kawe. Lhes atraia para ti, Senhor. Lhes aproxime a sua presença. Lhes conecte com a sua presença. Lhes dê a sua cobertura. E lhes abrace com seu manto de poder. E faça acontecer a coisa nova. A vida da conexão nova. Espiritualmente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. As fraquezas maléficas, as seduções diabólicas, as conquistas satânicas realizadas por Satanás para roubar a concentração das almas, para que vivam desconcentrados em ti. Eu cancelo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja cancelado, seja cancelado, seja cancelado isso. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, abençoe o seu povo. Dê bênção e vitórias. Dê curas e libertação. Quem está me acompanhando de longe, de perto, não importa a situação que está passando essa pessoa, receba a cura de Deus agora. Receba a bênção de Cristo. Receba o milagre do Senhor. Receba o toque de fogo. O segundo testemunho aconteça, o terceiro testemunho, o quarto testemunho, o quinto. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo e abra-se a sua porta e veja o milagre acontecendo por onde você estiver. Eu declaro poderosamente que assim seja e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Deus abençoe. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto testemunho receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Alguns receberam testemunho nos meses passados, nos anos passados. Faltava mais uma parte. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa parte que está faltando. A dificuldade não seja barreira para Deus. Toda dificuldade para que tu não veja a bênção necessária seja quebrada essa dificuldade. Receba a vitória em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Fale no seu coração, Senhor, não me permita eu negligenciar o que estás fazendo na minha vida, o que eu vejo, o que tu fazes, o que eu ouço, o que eu vivo. Porque através disso, a voz do Senhor vai soar mais. A voz de Deus vai soar mais. Eu estava a mostrar-vos o culto, mas vou continuar se Deus me permitir. Se Deus me permitir, vou continuar, mas eu falo para vocês, não importa o que havia acontecido, estava a acontecer. Se alguém estava em problemas de faltas, doenças, ataques noturnos, satânico, perseguição, curanderismo, feitiçaria, pecados e maus sonhos. Sai em nome do Senhor Jesus Cristo. E nunca mais volte a se achar isso em você. Na tua casa, no teu corpo, nos teus filhos. Ordeno a chuva de mudança, a chuva de bênção para a glória de Deus. Levanta-te, ouviste? Levanta-te. Levanta-te, seja forte, levanta-te.
Não deixa a primeira sede morrer, meu filho, minha filha. Não deixe a primeira sede de Deus morrer. Observa o que acontece ao seu redor, o mundo está a lutar só pela vida carnal. Conserva-te na presença do Senhor. Tira tempo, ora, jejua. Não espere que o profeta venha anunciar um jejum. Há certo tipo de jejuns que são para todo o ministério, mas há um jejum particular que o Espírito te mete nele, te manda você buscar a Deus. Acorda de manhã, dobra o joelho, ora, pega a Bíblia, leia. No seu telefone, coloca gospel, escuta evangelho. Bloqueia caminhos da entrada do Satanás na tua vida. Faça tudo o que tu podes para continuar a ouvir o testemunho de Deus, a reconhecer o que Deus está fazendo no teu coração. Faça tudo o que podes. Não vais se arrepender. Has de ouvir a voz de Deus a te comunicar coisas vindouras ou coisas que têm que se resolver presentemente. Não entregue o seu coração ao estilo de vida mundana. Não queira ser tudo para todos. Seja específico. Aceite mudar. Verá que Deus vai te surpreender muito. E 2021 vai terminar quando você está firme no Senhor. 2022 vai terminar você firme. Você vai ver Deus e vai observar coisas que vão acontecendo no mundo, coisas perigosas, mortes que acontecem de repente. Deus abençoe. E nunca mais deixe de acompanhar o que Deus está fazendo, aonde Deus te guardou. No ministério, aonde Deus colocou. Se estás no outro ministério, meu filho, minha filha, considera esse ministério. Porque está vindo dias de fome e sede da palavra. Ouviram? Está vindo dia de fome que vocês vão ver muitos dos pastores vão abandonar o serviço de Deus. Só vão ficar aqueles que, pela graça do Senhor, valorizaram o testemunho. E aí as pessoas já vão começar a viver muito mal. Então eu estou orando para que a graça que Deus nos deu continue conosco. A humildade, a sinceridade, a honestidade, a fidelidade, a responsabilidade continue conosco. Amanhã é sábado, homens, estamos construindo aqui na igreja. Estamos a fazer nossas janelas, estamos a levantar nossas paredes, estamos batendo o chão amanhã, estamos a melhorar alguma coisa. Não temos cultos presenciais, mas vamos continuando construindo. Escreva, estou te falando. Porque dias que vêm, se há um homem de Deus que está me ouvindo aí, lute para organizar o seu ministério. Estou vendo um controle e exigências absurdas nos anos que vêm contra as igrejas. E as igrejas que não estiverem bem posicionadas, bem organizadas, serão mal interpretadas como igrejas desnecessárias. Então, por favor, homem de Deus, está me acompanhando aí. No mínimo que Deus puder te ajudar, olhe para o ministério, coloque as coisas minimamente no seu lugar. Ouviste? Se Deus te der um valor que dá para comprar um espaço, nem que seja na mata, no campo, um lugar que dá para, vai e compra aquele espaço. Eu vejo um povo muito civilizado demais que está vindo, que até não vão gostar de um vizinho de fazer uma oração. Um vizinho só para fazer uma oração. Não vão gostar. Então, aquelas igrejas que estão ainda cultuando em casa de uma pessoa, numa garagem, como nós cultuávamos numa garagem, eu vejo sempre um despejo. Não, Lucas, como eu conseguir alguma coisa para comprar um espaçozinho, vá comprar para conseguires fazer o que Deus quer. E alguém me diz que não, a igreja não precisa de uma casa, o povo de Deus não precisa de uma casa. Sabiam que não existiria igrejas construídas? Não existiria se não fosse o governo.
Se não fosse o governo, não existiria casas construídas. Os cultos iam se realizar em casa das pessoas. Mas houve uma interferência de que há poluição sonora, há poluição ambiental, então a igreja tem que estar no seu lugar próprio. Por isso que também quando tem a igreja não pode cultuar porque não tem condições, então tem que haver... You see, há uma manobra que não é boa. Biblicamente a igreja não são 4 paredes. Mas segundo a legislação, segundo as leis elaboradas, a igreja tem que ter um lugar propício. Então, povo, alguns de nós criticamos coisas, não entendemos. Começamos a falar, irmão, não precisa de ir à igreja, porque a igreja somos nós em casa, cultuamos em casa. Aí em casa, não o babés congoto, o tamanho chefe de 4 anos, bueira. Aí em casa, se começar a orar bem com a sua família, se ter um batuque, tocar aí no louvor, como o Espírito quer. Há de ver o chefe de 4 anos. Vieram queixar lá, dizem que vocês estão fazendo barulho. Às vezes é uma família só. Então, aqui dentro, aqui no mundo, aqui, há loucuras aqui no mundo, aqui. Caixaninho, alô, então, vamos acordar ainda cedo. Vamos acordar